Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade aos estudos da revista de adultos da Escola Dominical. Hoje é a lição 10, que vai ser ministrada no dia 10 de março de 2024. Veja na descrição do vídeo algum conteúdo, o título da lição, texto áureo, verdade prática, leitura diária e outros conteúdos. O título da lição, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Nós vimos que a primeira ordenança é o batismo. Quais são as duas ordenanças de Jesus para a igreja? O batismo e a ceia do Senhor. É interessante que não existe o termo Santa Ceia. Não existe esse termo na Bíblia. Nós, muitas vezes, falamos Santa Ceia. Não há problema falar, porque realmente a ceia santa é um momento separado para o Senhor. Mas nós temos o quadro de Leonardo da Vinci, produzido entre 1495 a 1498, dentro desse período que Leonardo da Vinci pintou o quadro que recebe o nome de A Última Ceia. E talvez muitas pessoas aqui, se referindo a esse quadro, chama a Última Ceia de Santa Ceia. O quadro de Santa Ceia, da Santa Ceia de Leonardo da Vinci, ele ilustrando essa passagem bíblica. Mas o quadro de Leonardo da Vinci é chamado de A Última Ceia. Então surgiu-se o termo Santa Ceia, mas biblicamente esse termo não existe. Existe o termo a Ceia do Senhor. Como eu disse, é errado dizer Santa Ceia? Não, não é errado. Mas não é um termo bíblico. E o momento que a gente separa, né, para realmente fazer um momento de separação para uma cerimônia santa, separada ao Senhor, a palavra santo significa separado, e nós estamos separando este momento para celebrar a ceia do Senhor. Então não há erro em dizer Santa Ceia. Mas é bom ter em mente que esse termo não é bíblico. O termo bíblico é ceia do Senhor. Então o título da lição, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Texto áureo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Verdade prática, a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Leitura diária, que também está na descrição do vídeo. Vamos ler o nome e o título. As referências estão na descrição. Segunda, uma ordenança de Jesus. Terça, a ceia do Senhor como um memorial. Quarta, proclamando a morte do Senhor. Quinta, celebrando a comunhão cristã. Sexta, mantendo a reverência na ceia do Senhor. E sábado, celebrando de maneira festiva, porque Jesus está vivo, né? Como diz a lição, nós não estamos lembrando de um funeral, estamos lembrando da ressurreição de Jesus. Jesus está vivo. Queria fazer um comentário aqui. A ceia é um memorial, porque nós lembramos da morte de Jesus na cruz do Calvário, o sacrifício vicário e expiatório. Vicário porque foi substitutivo. Vicário vem do latim vicarius, que significa substituto. E expiatório é quando um preço é pago, quando uma culpa é paga. Jesus sofreu uma morte vicária e expiatória. Vicária porque ele morreu em nosso lugar e expiatória porque ele pagou a culpa do nosso pecado. Jesus pagou uma culpa que era nossa. Aí você lembra do bode expiatório. O que é o bode expiatório? Bode expiatório é aquela pessoa que leva a culpa de uma coisa que ele não fez, né? Então é nesse sentido, está levando a culpa de uma coisa que ele não fez. Jesus levou a culpa de uma coisa que ele não fez, que foram os nossos pecados, né? Então a morte de Jesus é vicária e expiatória. Vicária porque foi substitutiva e expiatória porque foi pago o preço de uma culpa.
Esses comentários, irmãos, muitas vezes prolongam o vídeo, amém? Mas eu já falei aqui que nós estamos no momento de ensino-aprendizagem. Esse processo de ensino-aprendizagem exige dedicação, interesse, vontade de aprender, amém? Porque é uma aula que nós estamos tendo e essa aula é importante. Procuramos trazer sempre um conteúdo com bastante importância, pesquisamos algumas coisas a mais para enriquecer a aula, para dar uma robustez na aula e trazer um crescimento para nós, um crescimento espiritual e um crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Então, muitas vezes, os irmãos veem que o vídeo está longo, eu não vou assistir ao vídeo, não. Faça a experiência de assistir Faça a experiência de assistir uma aula dessas, da lição da escola dominical. Eu tenho certeza que você vai querer assistir todas, porque é muito conteúdo importante que eu trago aqui e muitos deles eu coloco na descrição do vídeo. Amém? Leitura bíblica em classe. Tudo isso nós fazemos por amor à obra de Deus, por amor aos irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 34. O texto bíblico diz assim: Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Esse texto é o texto que a gente lê sobre a ceia do Senhor. Geralmente é o texto que a gente lê, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 até o versículo 26, 27, 28 e talvez o 29. Geralmente nós lemos esses versículos para celebrar a ceia do Senhor. O contexto bíblico histórico
aqui é o seguinte, porque naquela época da igreja primitiva, eles faziam uma refeição comunitária. Então, cada um levava um prato, cada um levava uma comida. Mas tinha aqueles mais pobrezinhos que não levavam nada. E depois que todos comessem, ceassem, aí eles celebravam a ceia do Senhor, naquele momento de comunhão com os irmãos. A Bíblia fala que a ceia do Senhor é um momento de comunhão com os irmãos. A Bíblia é a lição, né? Nós vamos ver daqui a pouco. Só estou explicando esse texto aqui porque é importante entender. Aí o que acontecia? Acontecia o seguinte: o irmão às vezes levava alguma coisa, ele comia antes dos outros. E muitos faziam isso. E aquele que não levava nada não tinha nada para comer. Então não era servido a ceia, servida o jantar, a refeição comunitária adequadamente. E aqueles que não tinham levado comida, às vezes mais pobrezinho, ficavam envergonhados. E Paulo está exortando a igreja que era para que todos esperassem uns pelos outros, para que todos comessem juntos, demonstrando amor, demonstrando comunhão, né? Então, é nesse sentido aqui que está esse texto. Paulo está exortando a igreja. E tinha aqueles que comiam, e tinham aqueles que se embriagavam, e ia tomar a ceia do Senhor, já estava bêbado. Então, Paulo estava falando sobre tomar a ceia indignamente. Então, esse é o contexto da igreja em Coríntios, né? Da igreja em Corinto, que Paulo está exortando esses irmãos a corrigirem o modo de celebrar a ceia. Se você ler novamente o texto, você vai entender um pouco melhor agora com esse contexto que você entendeu de que esses irmãos levavam comida e comiam antes dos outros, e muitos não tinham o que comer, e ficavam envergonhados, e outros embriagados, e aí a ceia do Senhor era tomada indignamente, de qualquer jeito, e Paulo está exortando sobre como tomar a ceia corretamente. Um comentário aqui, introdução. A ceia do Senhor é outra importante ordenança e prática da Igreja de Cristo. É um rito que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus e perpassou toda a Igreja até a atualidade. Ao longo dos séculos, essa celebração também tem sido uma identidade da Igreja. Nesta lição, procuraremos compreender o propósito, bem como a forma da ceia do Senhor, de acordo com a Bíblia. Por isso, faremos uma exposição da doutrina bíblica da ceia do Senhor e também consideraremos suas implicações históricas. Apresentação da lição. Objetivo da lição. Número 1. Apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Número 2. Mostrar o propósito da ceia do Senhor. Número 3. Refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Os objetivos estão na descrição do vídeo. A ceia do Senhor traz uma perspectiva passada, pois nos remete ao perdão dos pecados e à obra salvífica de Jesus Cristo. Ela traz uma perspectiva presente, pois realça a nossa comunhão com Cristo, com sua igreja e, finalmente, aponta para o futuro esperançosamente, pois somos lembrados da promessa da vinda de Jesus. Então, a ceia do Senhor ela é um memorial e é uma profecia. Ela é um memorial porque nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz. E ela é uma profecia porque ela fala que Jesus voltará. Comentário. A palavra-chave da lição é comunhão. Comentário, introdução. Assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz, sacrifício substitutivo, vicário substitutivo. Segunda, um olhar para o presente,
quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. E terceiro, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Reverência porque lembramos da morte de Jesus na cruz. Júbilo porque é o momento que nós temos para examinarmos a nós mesmos, pedir perdão e fazer um concerto com Deus. E expectativa, porque nós esperamos a vinda de Jesus. Amém? Número 1, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, na tradição romana. O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é o meu corpo, este cálice é meu sangue. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Quais são os elementos da ceia? O pão e o suco de uva. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. O que é a transubstanciação? O pão se transforma no corpo de Cristo e o suco de uva se transforma no sangue de Cristo. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação. O primeiro de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá, ele estava na ceia com os apóstolos. Então, aquele corpo não poderia ser o pão, aquele pão não poderia ser o corpo dele, e aquele sangue, aquele vinho, né? Aquele suco de uva, melhor dizendo, não poderia ser o seu sangue. Por quê, irmãos? Acredita-se que na ceia do Senhor, Jesus falou, eu não voltarei a beber o fruto da vide. Jesus não falou isso? O fruto da vide é o suco de uva, não é o vinho, é o suco de uva. A ceia do Senhor ela foi celebrada na época da Páscoa. Nessa época, os pães asmos eram os pães sem fermento. O vinho é o suco de uva fermentado. Logo, o judeu não tomava vinho na Páscoa, porque não podia tomar vinho, não podia tomar nada fermentado nessa época. Então, por causa disso, acredita-se que tenha sido mesmo o suco de uva, e Jesus disse, não voltaria a tomar o fruto da vide, até vir ter convosco a tomar no reino do meu Pai. Então nessa circunstância, nessa perspectiva, acreditamos que Jesus tomou mesmo, foi o suco de uva, porque ele não poderia tomar o vinho, porque o vinho é o suco de uva fermentado. Na época da Páscoa não podia comer nada fermentado e nem beber nada fermentado. O pão era asmo, era sem fermento. Então existe uma coerência nessa colocação. Continuando a leitura. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal, o corpo e o sangue, né, de Jesus, e não como metáforas. Metáfora é uma figura de linguagem, traz uma ideia de comparação, né? Por exemplo, ele comeu como leão, né? Quer dizer, ele comeu muito, né? Vamos assim dizer, comeu vorazmente, ele comeu como um leão faminto, ele comeu muito, ele comeu vorazmente. Então é nesse sentido, está fazendo uma comparação. Então, por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria problema de natureza exegética na hora de você discursar, né? De fazer a pregação. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. O que é a porta? A porta é aquele local que te dá acesso a algum lugar. Jesus disse que ele é a porta, ou seja, é por meio dele que nós temos acesso a Deus. Aquele que entrar por mim será salvo. Logo, se aquele que entrar por Jesus será salvo, quem não entrar por Jesus não será salvo, né? Número 2, na tradição protestante, a tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo,
Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Porque ele era um religioso, um sacerdote católico, né? Número 3, a posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem já está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Sinopse 1. A ceia do Senhor é celebrada em nossa igreja sob uma perspectiva memorial, em que Jesus está espiritualmente presente. Então, deve ser feito com alegria. Queria trazer aqui uma breve reflexão. Paulo diz para a gente não tomar a ceia indignamente. O que fazer? Não participar? Ele disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Então eu acho interessante naquele momento da ceia, um pouco antes de distribuir os elementos, é interessante levar a igreja a um ou 2 minutos de oração, cada um fecha os seus olhos e fala, irmãos, vamos agora orar, cada um vai orar por si, cada um vai se consertar com Deus, colocar suas dificuldades, seus pecados diante de Deus, pedir perdão, pedir misericórdia, para que nós possamos participar da ceia do Senhor, não indignamente, mas com os nossos pecados perdoados. E aí, naquele 1, 2, 3 minutos ali, a igreja ora, todo mundo ora, cada um ora por si, se conserta com Deus e participa da ceia. E não simplesmente falar, eu não vou participar. Participa sim, faz o seu conserto, faz o seu ajuste com Deus, o seu propósito e participe da ceia. Faça com fé, faça com vontade de consertar mesmo, né? E participe da ceia e receba a tua bênção. Mas você faz uma análise e fala, Senhor, eu vou me consertar, eu vou andar na tua presença, eu quero... E cada um faz o seu ajuste com Deus e participe. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Né? Foi isso que Paulo falou. A ordenança da ceia do Senhor. A segunda ordenança da igreja é a Santa Ceia, ou Santa Comunhão, é a ceia do Senhor. Assim como o batismo, esta ordenança tem feito parte do culto cristão desde o ministério terrestre de Cristo, quando ele próprio instituiu o rito na refeição da Páscoa na noite em que foi traído. A ceia do Senhor tem alguns paralelos em outras tradições religiosas, tais como a Páscoa judaica. Outras religiões antigas também se valiam de refeições sacramentais para se identificar com suas deidades ou divindades, né? A gente usa esse termo também, a deidade de Cristo, ou seja, a divindade de Cristo. É um assunto da cristologia, né? Cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda a respeito de Jesus Cristo. Então essas religiões antigas também se valiam de refeições sacramentais para se identificar com suas deidades, mas ela vai muito além quanto ao seu significado e importância. Seguindo as instruções dadas por Jesus, os cristãos participam da comunhão em memória dele. O termo traduzido por lembrança, anamnesis, talvez não signifique exatamente o que o leitor está imaginando,
Hoje, lembrar-se de alguma coisa é pensar numa ocasião passada. O modo neotestamentário de entender a anamnesis é exatamente o inverso. Significava transportar uma ação enterrada no passado, de tal maneira que não se percam a sua potência e a vitalidade originais, mas sejam trazidas para o momento presente, ou seja, é lembrar com força, né? É como que viver aquele momento novamente, é lembrar com força, com sentimento, com emoção, e não simplesmente uma vaga lembrança. É nesse sentido que a gente tem que lembrar da morte de Jesus, é imaginar Jesus morrendo na cruz em nosso lugar, por causa da nossa culpa. Semelhante conceito é refletido até mesmo no Antigo Testamento. Então, é transportar a ação enterrada no passado de tal maneira que não se percam a sua potência e a vitalidade originais, mas sejam trazidas para o momento presente. A potência e a vitalidade original daquele momento é trazido para o momento presente. Daquela lembrança é trazido para o momento presente. Então, é nesse sentido que a anamnesis no grego é uma lembrança mais forte. E não simplesmente, eu estou lembrando vagamente aqui. Não, não é isso. Jesus morreu na cruz. Amém. Não, não é isso. É você imaginar, rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. E aí você vai cantando louvor e vai imaginando Jesus naquela cruz, morrendo em nosso lugar. Amém? Número 2, o propósito da ceia do Senhor. Número 2.1, celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória, graças a Deus. Número 2, proclamar a segunda vinda de Cristo, é a profecia, né? A ceia do Senhor proclama a segunda vinda. Logo há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui. Número 3, celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo os reprova por isso, conforme eu já falei antes, expliquei o texto. O clima fraterno de comunhão deixara de existir. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrarem a ceia juntos. Quando há o espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Sinopse 2. O propósito da ceia do Senhor passa pela lembrança da expiação de Cristo. Expiação é a culpa, pagamento da culpa do pecado, do nosso pecado que Ele pagou por nós. A nossa comunhão com Ele e a promessa de sua segunda vinda. É o passado, a lembrança da expiação, do sacrifício vicário expiatório de Jesus. É o presente, a nossa comunhão com Ele, com a igreja, recebendo perdão,
né, amando os irmãos, recebendo perdão, se consertando com ele, examinando-nos a nós mesmos, e no futuro a promessa da vinda do Senhor. Então é a ceia, passado, presente e futuro. Vamos ler de novo a sinopse 2. O propósito da ceia do Senhor passa pela lembrança da expiação de Cristo, nossa comunhão com Ele e a promessa de sua segunda vinda. Item 3, o modo de celebração da ceia do Senhor. 3.1. O que é participar indignamente? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto o adjetivo indica o seu estado. Por exemplo, adjetivo feliz. Agora, um modo, né? Quando faz alguma coisa felizmente, vagarosamente. Então, é quando você faz alguma coisa, o modo como você faz. O advérbio é o modo como você faz. O adjetivo indica o estado daquela coisa. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. De maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagavam. Eu anotei um comentário aqui para enriquecer a aula, fiz uma pesquisinha. O comentário é este. Na igreja primitiva, quando celebrada nas casas, a ceia do Senhor era chamada de ágape, ou festa do amor. Ágape é uma das palavras que se traduz amor, né? Esse ágape é o amor incondicional, é o amor de Deus. Quando diz ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse Deus amou o mundo, esse amor aí é o ágape, é o amor ágape. Então, na igreja primitiva, quando celebrada nas casas, a ceia do Senhor era chamada de ágape ou festa do amor. A refeição era servida ao redor da mesa e celebravam a ceia do Senhor após a refeição. Número 2, uma celebração reverente. 3.2, uma celebração reverente. Se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, pelo fato de que ninguém é digno. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que, pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Por isso é necessário aquele momento de examinar o homem a si mesmo, fazer o conserto devido com Deus, renovar os propósitos. Número 3, celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus, e não o seu funeral. A ceia celebra que Cristo morreu, mas que ressuscitou. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva, alegria, né? Nosso Redentor vive e, por isso, devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Devemos lembrar que Jesus venceu a morte e ele prometeu que vai nos ressuscitar. Amém? Aqueles que partirem, né? Aqueles que experimentarem a morte, serão ressuscitados por Jesus, aqueles que morreram salvos no Senhor Jesus.
Sinopse 3. A celebração da ceia do Senhor deve acontecer de modo reverente e, ao mesmo tempo, festivo. Auxílio teológico, tríplice sentido da lembrança da ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, talvez possamos sugerir um tríplice sentido de lembrança. Nós já falamos, passado, presente e futuro. A igreja se reúne como um só corpo à mesa do Senhor, relembrando a sua morte. Os próprios elementos usados de modo simbólico na comunhão representam o derradeiro sacrifício de Cristo, no qual ele entregou seu corpo e sangue para redimir os pecados do mundo. Existe ainda um sentido bem presente, o convívio espiritual com Cristo à sua mesa. A igreja vem proclamar não um herói morto, mas um Salvador ressuscitado e vencedor. A expressão mesa do Senhor sugere estar ele presente como verdadeiro anfitrião, aquele que transmite o sentido de terem os crentes nele segurança e paz. Finalmente, há um sentido futuro neste relembrar, sendo que a comunhão da qual o crente agora participa com o Senhor não é o ponto final. Nesse sentido, a ceia do Senhor tem a dimensão escatológica. Ao participarmos dela, antecipamos a alegria pela sua segunda vinda e pela reunião da igreja com ele para toda a eternidade. Então, só batendo um pouquinho o martelo aqui, né? O tríplice sentido da lembrança da ceia do Senhor. Passado. O que é o passado? Lembramos que Jesus morreu uma morte vicária e expiatória para nos salvar. Vicária porque foi substitutiva, ele morreu em nosso lugar. E expiatória porque ele pagou a culpa do nosso pecado. Então lembramos da morte de Jesus, esse é o passado. Presente. Estamos desfrutando da presença do Senhor hoje. Podemos pedir perdão, examinar a nós mesmos, a nos alegrarmos com os irmãos na ceia, porque o Senhor está presente, né? Então esse é o modo presente da ceia do Senhor. O nosso concerto com Deus, o pedir o perdão, a comunhão com os irmãos, a alegria. O Senhor está presente, morreu, mas ressuscitou, está vivo. E o futuro que ele vai buscar a igreja. Então, é o passado, presente e o futuro. A morte de Jesus, a vida de comunhão. A morte de Jesus é o passado, o presente é a vida de comunhão com Jesus e com a igreja, e o futuro é a sua vinda. A ceia do Senhor é um memorial e uma profecia. Memorial porque lembra da morte de Jesus na cruz do Calvário, o que ele fez por nós. E uma profecia porque fala que Jesus voltará. Conclusão. Nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata-se, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Nem tampouco, ou seja, muito menos, né? É diferente de tão pouco. Ele comeu tão pouco, esse tão pouco é quantidade. Esse nem tampouco, ou seja, muito menos por quem vive deliberadamente em pecado. Então, tampouco é diferente de tão pouco, amém? Revisando o conteúdo que está na descrição do vídeo, essas 5 perguntas e respostas. Número 1. Qual é a posição da maioria dos pentecostais em relação aos elementos da ceia do Senhor? O pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. E também é um aspecto memorial da ceia do Senhor. E também é um aspecto profético, né? Que Jesus voltará. Aqui está escrito o pão e o vinho.
Mas como eu falei para os irmãos, existe aquele pensamento de que ali na ceia, Jesus falou, não voltarei a tomar do fruto da vide. No meu entender, era o fruto da vide que estava presente ali na mão dele, e não o vinho. Por quê? Eu expliquei. Isso é importante entender, irmão. Isso é um detalhe muito rico da lição que eu estou trazendo aqui. O vinho, ele é o suco de uva fermentado. Mas na época da Páscoa, o judeu não podia comer nada fermentado. O pão era pão asmo. Pão asmo é o pão sem fermento. Se não podia comer o pão, se não podia comer o pão com fermento, não podia tomar o vinho, porque o vinho é o suco de uva fermentado. Então, tudo indica, e tem solidez essa possibilidade ali de Jesus estar tomando suco de uva no momento da ceia e não vinho. E ele mesmo diz, né? Eu não tomarei mais do fruto da vide até estar de novo convosco no reino de meu Pai. Ele falou o fruto da vide, ou seja, tudo indica que ele fez a referência ao suco de uva. Mas isso são pensamentos, né? Porque essa questão dele ter tomado vinho ali com os discípulos, a Bíblia não diz que ele tomou vinho, mas era o suco de uva, né? Número 2, para que a ceia do Senhor aponta. Para o que a ceia do Senhor aponta? A ceia do Senhor aponta para o Calvário. Número 3, que tipo de sentido está presente na ceia do Senhor? A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Número 4, qual foi a advertência de Paulo em relação à ceia do Senhor? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente, sem pecados confessados e estar vivendo deliberadamente no pecado. Número 5. O que a ceia do Senhor celebra? A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Assim, irmãos, nós terminamos a lição, graças a Deus, que fala sobre a ceia do Senhor. E eu quero levantar essa questão aqui. Se você quiser pesquisar se Jesus tomou o vinho ou se ele tomou o suco de uva na celebração da ceia do Senhor, porque o vinho é o suco de uva fermentado. E naquela época da Páscoa não poderia tomar nada fermentado, e nem comer pão com fermento. Então, não poderia ser o vinho, teria que ser o suco de uva. E Jesus disse, não tomarei o fruto da vide novamente até tomá-lo junto com vocês no reino de meu Pai. Foi isso que ele falou com os discípulos. Então, é uma pesquisa, uma tarefinha para nós aí. O que você achar a respeito disso, você que chegou até aqui, se quiser deixar o comentário na descrição do vídeo, e assim a gente vai compartilhando o conhecimento, amém? De repente, não sei se pode deixar um link ali, alguma coisa de onde você achar alguma explicação. E eu creio que tudo será para o nosso crescimento espiritual. Compartilhe essa aula com irmãos e amigos. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.